Está começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Nosso programa hoje é a continuação, é a parte 2 do programa passado, intitulado A Gramática Secreta da Língua Portuguesa. Nós estamos utilizando como fonte para essa aula de hoje 2 livros de filosofia. Esse programa não está falando sobre história, não é? Nós estamos falando de filosofia. Eu estou trazendo esta obra do filósofo português Antônio Telmo, Filosofia e Cabalá, e também uma outra obra do Antônio Telmo, Gramática Secreta da Língua Portuguesa. Inclusivamente, o banner do nosso programa é parte do recorte da capa, não é? Dessa obra do Antônio Telmo. Pois muito bem, essas obras são, embora os livros sejam finos, não é? Não se engane, porque é um livro de filosofia, e aí seria preciso entender como funciona a filosofia portuguesa. O Antônio Telmo faz parte da linha dos filósofos da chamada filosofia portuguesa, não é? E entender como aquilo se estrutura. Antes de nós começarmos a segunda parte, eu vou ler aqui um texto de uma educadora brasileira, também filósofa, intitulada, de nome Bia Machado. A Bia Machado é uma grande especialista em filosofia medieval, com especial destaque para a obra do árabe do século XIII, Ibn Arabi. E eu vou explicar por quê. Eu esqueci de dizer fazer uma conexão aqui. Essa obra do Antônio Telmo, A Gramática Secreta, para quem tem a obra, ele faz uma analogia, uma conexão, uma sobreposição geométrica das letras e das vogais da língua portuguesa sobre a cabala hebraica, não é? Nesta outra obra, Filosofia e Cabalá, na página 50, 51, o Antônio Telmo vai estudar as chamadas 10 categorias de Aristóteles, né? Há muito tempo atrás, quando eu era estudante de filosofia, eu peguei essas 10 categorias de Aristóteles, porque quando nós pegamos as 10 categorias de Aristóteles, que é a substância, o quanto, o qual, em relação a que, onde, quando, estar na posse de, estar em posição de, fazer e sofrer. Quando a gente pega essas 10 categorias e vê como as palavras são escritas em grego antigo, nós vemos que existe uma situação curiosa. A maior parte das palavras, não é, exceto substância e estar na posse e estar em posição, todas as outras palavras começam com a letra Φ, da proporção áurea. E o Antônio Telmo faz uma explicação em relação a isso. Que explicação é essa? Essa explicação, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, reside naquilo que Platão coloca, né, no Filebo, no Fedro, no Sofista, né, e no Crátilo, a relação entre o uno e o múltiplo, né? É um tema
complexo, mas é um tema fascinante. Então, entre o uno e o múltiplo, existe o mundo da manifestação. Na Cabala judaica, o mundo se manifesta, não é? Bem, então aqui, quando eu tinha um professor, um padre, que eu gostava muito, era um homem que era especialista, doutor em Santíssima Trindade, pela Universidade Gregoriana de Roma, um dos homens mais brilhantes que eu tive contato, genuinamente brilhante, e como pessoa humana, uma pessoa absolutamente formidável. Absolutamente formidável. Em grande medida eu consegui, digamos, me formar em filosofia, porque eu tive 3 grandes professores, 2 homens e uma mulher, que o resto era um cenário tão árido, tão ruim, com professores tão arrogantes, com indivíduos tão desestruturantes, né, para o aluno que está iniciando. A filosofia, a sério, é um campo de estudo muito complexo e, via de regra, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os professores de filosofia são lamentáveis. Mas, enfim, esses 3 indivíduos, que foram indivíduos luminares para mim, eram suficientemente iluminantes para que eu conseguisse finalizar aquele processo, né? Bem, então um dia eu levei a ele as categorias, veja, um padre. Eu levei a ele um sistema de cabala judaica e coloquei para ele se ele tinha algum conhecimento sobre e se fazia sentido a lógica de uma gramática, não é? Essa terminologia, porque ele falava grego, essa terminologia de todas as palavras, quase todas as palavras das 10 categorias de Aristóteles começarem pela letra φ. E ele levou um susto quando ele viu. Ele pegou o diagrama, levou e falou: eu vou estudar isso aqui. Bem, então, na obra do Antônio Telmo, não é? Essas 10 categorias, portanto, elas vão falar do mundo da manifestação e de como nós entendemos esse mundo da manifestação. Então, o Platão é um autor que dedica, em todas essas obras, Fedro, Filebo, Sofista e Crátilo, sem contar o Timeu, não é? Ele dedica partes importantíssimas à origem da gramática e ao peso das palavras, tá? Bem, dito isto, vamos voltar aqui a Bia Machado. A Bia Machado é uma autora e uma educadora absolutamente impressionante. Bem, historicamente, classicamente, o homem, o ser humano, é definido como uma trindade, não é? O homem tem corpo, ele é corpo, é alma e é espírito. Por que eu me corrigi? Porque ter é um estado temporário, você está submetido ao tempo. O ser é um estado permanente. Então a filosofia, desde o seu início, ela investiga o ser do ser humano, né? Este ser, ele é trilógico. Ele é espírito, em termos de gradação. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. O corpo significa tudo aquilo que é manifesto, não é? E a alma também. O espírito está numa outra esfera. Então este ternário, ele não se dissolve, mesmo após a morte. Ora, o que a filosofia fez com o passar do tempo? Ela destruiu esse ternário. Então ela não trata mais o ser do ser humano. Tá claro? E aliás, eu venho falando muito sobre isso,
há 200 anos nós não temos definição conceitual do ser humano. Bem, uma das coisas importantes na pedagogia, na chamada paideia grega, né, na pedagogia grega, é exatamente as chamadas faculdades de conhecimento. Como o homem conhece? Não é? Como o homem interage com o mundo? Porque a filosofia também estuda um outro ternário. Deus, o mundo e os seres, animados e inanimados. Deus, o mundo e os seres. Tá claro? Então, como o homem, que é um ser dotado de faculdade de conhecimento, se relaciona com o mundo. Ele se relaciona exteriormente e esta relação tem um impacto na sua interioridade. Não é? Nós somos levados a pensar erroneamente que a razão é a única faculdade de conhecimento. Lê do engano. Pois bem, aqui é que entra a Bia Machado e a filosofia árabe. Não é? A Bia fala exatamente o seguinte: nós temos 12 faculdades do conhecimento. Não é só a razão. Se o ser humano é corpo, alma e espírito, ele vai conhecer através do corpo, através da alma e através do espírito. Aí eu poderia te fazer a pergunta: aonde está a razão? Como faculdade do conhecimento. Ela está no corpo? Ela está na alma? Ou ela está no espírito? Bem, então nós temos 3 tipos de totalidade, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. E esses 3 tipos de totalidade, nós temos quatro funções cognitivas básicas, que são intuição, sensação, pensamento e sentimento. Isso está descrito na trimembração da alma de Platão. Tá claro? Uma alma que pensa, uma alma que sente e uma alma que age. Essas almas têm, inclusive, localização corpórea diferente. Aqui a gente tem, né, do pescoço para cima, a alma que pensa. A alma que sente, ela está toda no tórax. E a alma que age, ela está do baixo ventre para as pernas e os pés. Perceba que esta geografia nos remete a uma imagem do homem de Leonardo da Vinci, com as suas partes articuladas, e ela nos remete também a uma imagem zodiacal, não é? Porque você tem, quando você pega as imagens antigas de filosofia, tanto da filosofia extremo-oriental, quanto da filosofia árabe, quanto da filosofia e da astrologia ocidental, nós temos os signos dos zodíacos colocados da cabeça até o pé. Bem, então existe o chamado zodíaco das faculdades do conhecimento. Aqui é que eu abro, portanto, o que a Bia coloca. A Bia fala textualmente o seguinte, abre aspas: tem muitas astrologias diferentes na história, nas sociedades. Nem todas as astrologias estão orientadas para um horóscopo individual, para uma ideia de prever o futuro, ou para uma ideia de que o horóscopo pode revelar a personalidade de alguém. Tem algumas astrologias, como essa que pesquiso, ela é uma pesquisadora, é uma especialista no sufismo, né? E é especialista em Ibn Árabe. Tem algumas astrologias, como essa que eu pesquiso, que está interessada nas estruturas da interioridade. Veja,
não tem que ver com a descrição de uma pessoa, tem a ver com o pensamento analógico e a possibilidade de a gente explorar possibilidades de conhecimento. Daí essa ideia de que os signos são faculdades do conhecimento e não características das pessoas. Percebeu a imensa, a colossal diferença entre esta astrologia que se apresenta hoje, que ela é meramente as franjas da verdadeira astrologia, não é? E a astrologia antiga. A astrologia antiga, então, quando ela não diz respeito a transmitir ou a elucidar características de personalidade. Essa é a interpretação moderna. Então, o conhecimento filosófico da astrologia, inclusive dos 4 elementos, gente, a quantidade de absurdos que se fala no Brasil a respeito dessa temática é algo tão impressionante que é impossível de descrever. Mas o que eu quero que vocês guardem é: há uma astrologia a verdadeira, que refere-se às faculdades do conhecimento. Então vamos voltar aqui. Na filosofia, o ser do ser humano é um ternário. Um ternário. Ele é uma trindade. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Pois bem, a filosofia ensina que a gente tem 4 funções cognitivas: intuição, sensação, sensação não é emoção, hein? Intuição, sensação, pensamento e sentimento. Quando você combina esta trindade com este quaternário, 3 vezes 4, 12, certo? Pois bem, então isso significa que quando você fala, como é que você conhece? É uma das grandes questões da filosofia. Uma vez que o homem tem que interagir com o mundo, não é? Essa interação vai dar-se através do conhecimento. Então aqui uma questão muito importante é: o que é o conhecimento? Eu já fiz aula sobre isso e vou aqui repetir. Conhecer não é aquilo que nós não temos e que nós precisamos adquirir. O conhecimento não é leitura livresca. Conhecer é despojar-se daquilo que nos torna ignorantes. Então, conhecimento não é acúmulo. O conhecimento é esvaziamento da ignorância. Você pode ler uma biblioteca de livros. Isso não é conhecimento. Isso é erudição. O conhecimento é aquilo que saca de você aquilo que não é seu. E quem é você? O que é o ser? O é aqui, o verbo é o verbo ser, é o verbo enai em filosofia. Em grego, enai. Então, quando a gente pergunta o que é o cavalo, ou seja, qual é a essência do cavalo? O que faz com que o cavalo seja cavalo? Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Você pode falar, mas um cavalo, aí você me dá a descrição anatômica do cavalo. Isso não é o cavalo. Isso é a descrição do corpo do cavalo. Né? É a descrição da aparência, é a descrição da manifestação do cavalo. Muito bem. Pense na hiperciência. Então, vamos dizer que um cavalo muito bonito, cavalo de corrida, um cavalo lusitano, perdeu a perna. Aí você tem uma altíssima tecnologia, você coloca outra perna no cavalo. Aí o cavalo mais à frente perdeu o rabo. Você coloca um rabo mecânico no cavalo.
Ele continua correndo. Aí você tem, o cavalo teve um problema de fígado, você transplanta um fígado de porco para o cavalo. O cavalo continua funcionando. Até quando você pode desconstruir o cavalo e ir inserindo outras coisas na anatomia dele. E ele permanece sendo cavalo. Essa é a mesma lógica que nós vemos no filme Robocop. Eu já falei muito disso. No filme Robocop, aquele policial ele permanece somente com o cérebro, não é? Uma parte da face e a medula espinhal. O resto todo foi substituído por uma máquina. A questão é, ele continua sendo humano? Isto é o verbo enai em grego. Veja, essa investigação, que é uma das coisas mais fascinantes da filosofia, não é? Ela passa além do mundo das aparências. Então, se você fica estagnado no mundo das aparências, você está na substância. Você não está na essência. No outro programa, eu falei que as palavras apontam para além delas mesmas. Quando você pega uma palavra, qualquer palavra, conhecimento, por exemplo, aí você vai no dicionário, você tem uma descrição do conhecimento. Você vai e tem vários autores que vão falar sobre o conhecimento, como é que você vai adquirir conhecimento, o que é o conhecimento, etc. Tal. Mas a palavra conhecimento não descreve nada sobre o conhecimento. Ela descreve a substância. A essência não é material. Ela não está submetida ao tempo. Correto? Então a filosofia trabalha com dois elementos que aparentemente são considerados opostos: essência e substância. Quando nós pegamos essas duas estruturas, essência e substância, nós temos o uno e nós temos o múltiplo. Entre, digamos assim, estes polos, o yin e o yang, a luz e a treva, entre eles, nós temos uma manifestação no mundo. Qualquer manifestação. Pois bem, voltando aqui. Então, quando você pega, como é que nós conhecemos? Primeiro, conhecimento não é livro. Portanto, o ato de conhecer não é um acúmulo de leitura. O átomo de conhecer está ligado ao ser. E o átomo de conhecer, ele aprimora o seu ser. Aprimora. Filosofia é sabedoria. Filosofia não é o amigo da sabedoria. As academias, nos ensinam errado, desde o início. Desde o início. O filósofo é amigo da sabedoria. Não, a filosofia é sabedoria. Ela não tem amizade à sabedoria. Ela é sabedoria. Bem, então se eu tenho um corpo, uma alma e um espírito, e eu tenho 4 funções cognitivas básicas: intuição, sensação, pensamento e sentimento, significa que, quando eu multiplico 3 pelo 4, eu vou ter 12 faculdades do conhecimento. 12. Então eu conheço pelo corpo, eu conheço pela alma e eu conheço pelo espírito. Tá certo? Bem, então eu tenho uma intuição da alma, uma intuição do corpo e uma intuição do espírito. Eu tenho uma sensação da alma, eu tenho uma sensação do corpo e eu tenho uma sensação do espírito. Eu tenho um pensamento da alma, eu tenho um pensamento do corpo e eu tenho um pensamento do espírito. Eu tenho um sentimento da alma, um sentimento do corpo e um sentimento do espírito. Ora, isso significa que cada um de nós conhece por faculdades distintas. À medida que eu tenho faculdades distintas de conhecimento, isso dá para cada um de nós uma visão de mundo diferente. Então, muitas vezes, as razões pelas quais nós não nos acertamos quando estamos conversando sobre
um ponto de vista, sobre uma ideia, sobre uma teoria, né? Sobre como nós percebemos a realidade, sobre o que é a verdade para nós, que são palavras fundamentais na filosofia, né? Por que existem essas diferenças? Ora, porque em termos pedagógicos, eu posso estar usando uma faculdade do conhecimento, por exemplo, eu posso estar usando a intuição, né? Que é uma função cognitiva básica. Todo mundo teve intuição e segue a intuição e aquilo dá certo. É um conhecimento ou não é? Claro que é. Claro que é. Você vai dizer que não tem conhecimento do corpo? Né? Nós usamos até expressões, por exemplo, isto não me cheira bem. Né? Isto não me caiu bem, fisicamente falando. Não, da sua pele sente um arrepio. É uma faculdade de conhecimento. Então, muitas das divergências que nós temos diz respeito ao uso da faculdade de conhecimento que nós estamos utilizando. De modo que se a gente tivesse uma estrutura pedagógica, né, uma estrutura educacional, uma estrutura voltada para o ser, voltada para o indivíduo e voltada para o entendimento da racionalidade, então vamos entender o que é razão. A razão é o nous poético. Esse nous poético utiliza as 12 faculdades do conhecimento. E é isso que o Antônio Telmo vai falar. Então eu fiz toda essa curva aqui, né, pegando a Bia Machado e o Ibn Arabi, para mostrar para vocês que aquilo que o Antônio Telmo vai falar é de uma profundidade absoluta. Absoluta. E para também dizer que o nosso modelo educativo é completamente equivocado. Porque ele foca num único conceito de inteligência e de razão. O homem tem razão. Bom, o que é razão? Não é? O homem tem 12 faculdades de conhecimento. Isso significa que, dentro do espírito da filosofia, o conhecer, então entenda, o conhecimento não é acúmulo de livro. O conhecimento não é aquilo que o professor está te dando para você ler. Você vai ser alfabetizado. Mas isso não é conhecimento, isso é alfabetização. O conhecimento, ele tem que combinar os 3 tipos de totalidade, ou seja, o seu ser integral, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. E dentro, né, você é dotado de 4 funções cognitivas básicas: intuição, sensação, pensamento e sentimento. Tá bem? A partir disso, então, dentro desta articulação extremamente complexa, você vai conhecer. Mas para conhecer, né, você tem que conhecer-se a si mesmo. Veja, isso é uma prerrogativa básica em toda a filosofia. E o que é o conhecimento de si? Então veja que o conhecimento não tem relação com a erudição. A gente entende isso de uma forma muito clara. Você pode ter um indivíduo extremamente erudito, um PhD, um doutor. Isso o torna uma pessoa melhor? Pessoa melhor. A erudição te transforma numa pessoa ética, numa pessoa virtuosa, né? Numa pessoa honesta, numa pessoa bondosa? Não. Não há nenhuma conexão entre a erudição e o bem, o bom e o belo. Então, a articulação dessas 12 faculdades do conhecimento, ela vai permitindo que aflore dentro de você o bem, o bom e o belo. Porque o ser é o bem, o bom e o belo. É a chamada trilogia da perfeição na cultura grega. Não é? Bem, não vou me delongar muito aqui. Vamos aqui, a gramática secreta, do Antônio Telmo. Ele abre dizendo o seguinte: ele fala que há uma forma superior de razão,
que é a poética. Poética não é poesia, não, hein? Há uma razão poética, né? Essa razão poética é a razão do espírito, né? É a razão da integralidade do ser humano. Bom, evidentemente que quando nós fazemos essa junção, né, das três totalidades com as quatro capacidades de conhecimento, né, quando nós temos 12, nós temos, portanto, um pensamento analógico que se desenvolve, tá claro? Nós temos quatro funções cognitivas básicas, e nós temos uma estrutura ternária que compõe o ser. Então, quando eu faço essa multiplicação do 3 com 4, né, eu abro um leque imenso, matematicamente falando, de possibilidade de progressão. E uma progressão sempre num sentido triádico, porque cada função cognitiva ela está atrelada a pegar a intuição. Você tem uma intuição do corpo, você tem uma intuição da alma, você tem uma intuição do espírito. Você tem um pensamento do corpo, você tem um pensamento da alma, você tem um pensamento do espírito. Tá bem? Então, quando você está pensando no espírito, pela alma ou pelo corpo. Bem, esse entendimento cria uma progressão, e não há progressão sem movimento. Aristóteles ensina isso, né? Ora, então, cada ser, a partir do momento que eu entendo que esse pensamento metafórico ele vai se colocar em duas colunas, digamos assim, não é, uma coluna de luz e uma coluna de sombra. Isso é, por exemplo, a tábua pitagórica transmitida por Aristóteles, em que você tem limite e ilimitado, o ímpar e o par, o uno e o múltiplo, o sol e a lua, o homem e a mulher, a luz e a treva, o bom e o mal, o quadrado e o oblongo. O que é isso? O que é isso? Você fala, são opostos, polares, correspondentes e complementares. Sim, são opostos. Mas eles não são opositores. Isso significa que a realidade ela não é oposta. É uma manifestação. Né? E toda manifestação que existir, ela vai articular com esses dois extremos. Mas existe um terceiro extremo, que é o neutro. A filosofia extremo-oriental chinesa fala isso com uma clareza absoluta. E a filosofia ocidental também. É que hoje os filósofos, os professores de filosofia, não te ensinam isso. O Tao chinês tem o positivo, o negativo e o neutro, que é o próprio Tao. Olha o ternário novamente, a trindade. Na filosofia ocidental, nós temos o positivo, o negativo e o neutro igualmente. Nós temos o corpo, nós temos a alma, nós temos o espírito. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, o mundo tem um eixo ordenativo. Esse eixo é uma trindade. Tá? Então, quando Pitágoras vai dar um foco muito importante à numerologia, ao número, o número aqui como qualidade e não o número como quantidade. Bem, Platão falará a mesmíssima coisa. Pegue-se, por exemplo, o Timeu e o Critias para entender a chamada numerologia da criação. Então, existe uma coisa muito interessante quando você fala assim, quando Aristóteles coloca essa tabela pitagórica, né, que você fala luz, treva, limitado, tempo, espaço, etc. Bem, enfim, o Goethe vai dizer que luz e treva,
por exemplo, né? Você pode pensar, são dois extremos. Não, eles não são dois extremos, tá? O Goethe, quando ele vai falar da teoria das cores, por exemplo, ele refuta que a luz se divide, né? O que os caras falam? A luz branca está aqui, aí ela passa por um espectro, por um filtro, por um prisma, e ela se divide em 7 cores. O Goethe fala, não, a luz não se divide, a luz é una. Então, quando a luz divide, quando ela passou pelo espectro, ela está dividida em 7. Aqui ela é múltipla, entendeu? E aqui ela é una. E os caras falam para você que, portanto, a luz una se divide em 7 e que esses 7 são diferentes do uno. O Goethe fala, não, está errado. Né? Ele repudiou tal representação da luz. A luz em si mesma, o uno, é invisível e é indivisível. Invisível é tudo aquilo que não pode ser visto no campo da manifestação, independentemente do plano em que está. Então, esta luz que você vê antes do prisma, se você vê, se ela se manifesta, ela não está no uno. Olha Platão, né? Porque Platão também tem a imagem do uno, Platão tem a imagem do outro. Né? Parmênides já perguntava sobre o ser e o não ser. Shakespeare pergunta, to be or not to be? Ser ou não ser? É preciso entender a profundidade disso. Então, o Goethe, na teoria da luz, ele vai falar que as cores, né, são qualidades da sombra, não são quantidades de luz. Esta verdade já está escrita em Platão e em Aristóteles. Então, quando a luz se divide, você só vê cores porque há um plano de escuridão, não é? Isso não tem nada a ver com demônio. Pelo amor de Deus, se você associar treva com demônio, você não vai ter entendido nada. Você só vê a luz porque o espaço é escuro. Né? Há algo que é escuro e em cima daquela escuridão, quando você olha à noite é escura. Você só vê as estrelas e a abóbada porque o fundo é escuro. Veja que durante o dia você não vê nada. E o céu está lá. É essa a lógica. Não é? Então o Goethe vai corrigir e ele vai falar: as cores são as qualidades da sombra. Elas não são as quantidades da luz. Tá? O mesmo vale para os sons, os aromas, os sabores, os contatos. Então, você pode, nesse quadro de correspondência, estabelecer todas as analogias que você quiser. E como é que as analogias se estabelecem? Por princípios. Princípio lógico, ontológico e metafísico. Então, as analogias sobem e descem nas escalas. Eu sei que, para quem não conhece o assunto, pode estar um pouco complexo, não é? Mas você precisa entender que há uma diferença entre quantidade e qualidade. Por exemplo, vamos aqui passar a gramática secreta. A língua portuguesa possui, enquanto quantidade, 22 elementos consonânticos, 22 consoantes, e ela possui 7 vogais. Tá? O linguista Câmara Júnior, que é uma grande autoridade em fonética, está na página 19 do livro do Antônio Telmo, A Gramática Secreta da Língua Portuguesa. O linguista Câmara Júnior, grande autoridade em fonética, indica 23 elementos consonânticos. Né? Bem, a partir daqui começa o estudo do Antônio Telmo. Então veja, a língua possui, em termos de quantidade, olha o número, 22 elementos, 22 consonânticos. E possui 7 vogais fortes. Né? Ora, as 7 vogais fortes são A, escute o som, A, E, I,
O, O, U. Dependendo de como você coloca o acento, você tem um som diferente. Tá claro? Então, este movimento, esta modulação, então isso significa que essas vogais A, E, I, O, U, 5, né? Mas por que tem 7? Por conta do acento. O acento dá uma modulação. Então, se eu estou usando um acento agudo ou um acento circunflexo, né? Veja, você fala avó, avô. É a mesma palavra. Avó, avô. Percebe que você tem um O que abre, O, e um O que fecha. Avó, avô. Né? Então você tem um A, você tem um E, I, O, U. Você faz um movimento para fora e você faz um movimento para dentro. Quando o governo do Lula, juntamente com o governo de Portugal, resolveu fazer aquela presepada do acordo ortográfico, eles estavam matando, e mataram, a estrutura, a etimologia da língua portuguesa. O dano na estrutura cerebral humana é absoluto. É por isso que no programa passado eu comecei falando que o Antônio Telmo fala que a importância de falar e de falar bem é porque ela repercute na sua estrutura enquanto ser humano. Isso não tem nada a ver com erudição. Isso tem a ver com manter a integralidade do seu ser. É por isso que os filósofos antigos se ocupavam do estudo da gramática. Bem, então, agora vamos aqui. Quando você pega essas 22 consoantes, e dispõe na árvore da vida, né, da cabala judaica, tá aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar um outro desenho aqui, aonde elas estão na cabala. Olha aqui. Gravou? Veja que tem 3 colunas: as dentais, as palatais e as labiais. E essas colunas estão divididas em 4 mundos. Olha, esfera das vibrantes, esfera das líquidas, esfera das sopradas, esfera das explosivas. Percebeu? Então, de novo, 3 com 4. 12. Né? E esse movimento todo aqui, ó, o movimento vindo de Keter, que está aqui em cima, até Malkuth, que está aqui embaixo, percorre 32 caminhos. Pois bem, vamos pegar isso aqui. Esse aqui é exatamente o esquema das 10 categorias de Aristóteles. Tá bem? Bem, então vamos aqui, ouça que coisa maravilhosa. As palatais. Então nós temos, como na Cabala, 3 colunas: coluna da sabedoria, coluna da misericórdia, coluna da severidade, né? Então, dentro da coluna, nós temos a coluna da sabedoria, que é a coluna do centro, são as palatais. A coluna da misericórdia são as labiais. E a coluna da severidade são as dentais. Veja como o som, o movimento é semelhante. G, G. Né? G. Que de Kátia. Não é C. Que.
e não é o que de queijo. Percebe que quando você fala que, você está usando o palato. P, você está usando o lábio. O som é labial. P, B, boca, pato. Percebe? D, T. Veja que naturalmente a sua língua sobe para o dente. É a dental. D, dado. A língua sobe. Dado. Tatu. Tatu. É a dental. E assim ela vai. De novo. J, X, é palatal. Está no palato. J, X. V, F. De novo, é labial. V, você até quase cospe, né? F, faca. Vaca. Z, S, é dental. Zara. Zara. Agora fala. Sara. Sua língua vai pro dente. N, nhão, né? Nenhum. O seu, né? Nenhum. M, de Maria. L, de Leonardo, palatal. Aí a última esfera, que ela é completamente palatal, que é o R, o RR e o R, né? Bem, o G, o K, o D, o T, o B e o P pertence ao mundo ou ao plano das explosivas. Isso fica fácil você entender pelo som que você vai fazer, não é? Boi, não é? Uma coisa, você vê que explode. Pato, né? Gato, dado, tatu. Percebe? Está indo para fora, explode, plum. Isso é o plano da explosiva. Isso significa que toda palavra que começa com essas consoantes, ou que tem essas consoantes no meio, você tem ali o plano da explosiva no meio da palavra. Né? Esfera das sopradas. Vaca, faca. Olha que já é uma coisa, né? Um pouco mais sonora. Zara, Sara, jaca, oxente, né? Oxente, o X. A esfera das líquidas, N, M, L. Percebe que o som, o movimento vai ficando, digamos, menos agressivo, menos forte, não é? Ele vai tendo uma outra modulação, aí você tem o R, cachorro, caro, carro, fazer. Então tem um R maiúsculo, tem um R maiúsculo com um R minúsculo, tem 3 tipos de R, 3 sons, e tem um R pequeno, que é o R que você praticamente come ele na palavra. Por exemplo, você não pode falar a palavra problema sem pronunciar bem forte o R. Você não pode falar cachorro, né? O fazer
está lá no final. Então, o fazer, o R está na esfera das vibrantes. Então, veja, quando você junta todos esses fonemas, o que aparece? Surge uma árvore gramatical, né? Ora, surge uma imagem do homem. É um diagrama principal de estudo em que você tem, na ordem do conhecimento, portanto, a gente tem a gramática, ela tem uma estrutura interna, invisível, que existe, a palavra, não é? Então a palavra, ela tem uma estrutura visível e ela tem uma estrutura invisível. Por que nós ficamos absolutamente impressionados quando o indivíduo, um bom escritor, consegue articular a linguagem? Veja que quando ele é um mestre nisso, né? Se você pegar o Fernando Pessoa, o Homero, né? O mesmo Boccaccio, que era um indivíduo com uma estrutura complexa, né? Quando você pega o Agostinho da Silva, quando você pega o Camilo Guerra Junqueiro e vai por aí afora, né? Cecília Meirelles, o escritor vai falando e vai construindo um mundo na sua mente. Ele te joga para dentro da palavra, né? Aquilo cria uma imagem, cria uma tessitura, fica tridimensional. Você entra dentro da palavra. Então, na ordem do conhecimento, nós temos, portanto, 10 luzes, né? Porque são 10 sefiras, uma vez que cada... Olha, por que são 10 luzes? Porque são 10 sefiras. O G, o B, o D, são 10. Quando você conta aqui, né, na Cabala, isso está ligado ao número 10. Então, são 10 luzes. Isso significa, lembrando sempre do aviso do Goethe, a luz acromática, não é? Então, se a luz está dividida em cores, a gramática tem as consoantes e as vogais. Aqui são as cores, ó. Isso significa que a verdadeira gramática é como se ela fosse a luz pura. A grama, né? A palavra em grego, a grama, né? Grama. Então, a palavra é aqui na grama, portanto, antes da refração, que está o conhecimento. Entendeu? Então, gramática, né? Quando nós vamos ver a palavra já escrita, ordenada, e que forma uma imagem, quando eu falo abacate, você entende. Quando eu falo carro, você entende. Quando eu falo livro, você entende, percebe? Ela já é um ser. Ela já tem corpo. Ela tem alma. Ela tem espírito. Ela tem uma essência e ela tem uma substância. Ela é potência e ela é ato. Você vê ela, você entende ela. Por quê? Porque ela já está manifesta. Ela já está materializada. Ela é algo que já tem uma forma. Se eu digo para você, uma banana é um abacate, você vai falar, não, L'Oreal, uma banana não é um abacate. Mas por que você sabe que uma banana não é um abacate? Perceba que a forma já está consolidada na sua faculdade de conhecimento. Enfim, então, as letras, as 22 consoantes, elas são colocadas em 10 categorias aristotélicas. E as vogais são colocadas em 7, são 5, mas elas têm um movimento de aparição que as torna 7. A, E, I, O, U. Correto?
Então, a gramática, a escrita, é aquilo onde o grama se revela. Aí nós vamos ler o texto. Mas perceba que eu posso não ter nada escrito e entender a gramática. Porque Deus fala e o homem também. Lembram-se? Eu comecei desta forma no outro programa. Deus fala. Deus fez o mundo pelo verbo. Portanto, a ideia do verbo, a ideia da palavra, a ideia da gramática é algo extremamente complexo, divino, maravilhoso. De modo que deveria ser tarefa de qualquer governo sério e de qualquer estrutura pedagógica séria ensinar, de fato, a articular linguagem. Não para adquirir erudição, mas para que o conhecimento, o seu, que está dentro do seu ser, floresça, apareça. E para tanto, você precisa de desidentificar-se com aquilo que não é você. Você precisa de conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo, segundo Plutarco, em Moralia, é um imperativo, é uma ordem divina a todos os seres. Filosofia é sabedoria. Há 3 vias de acesso ao conhecimento. Elas são a via da filosofia, a via da mística e a via da religião. São vias completamente distintas. Todas essas vias vão trabalhar com as 12 faculdades do conhecimento. Mas cada uma é um caminho diferente. Uma via é um caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, há 3 vias de acesso ao conhecimento: a filosofia, a mística e a religiosa. Não há uma quarta. Você é espírito, alma e corpo. Você tem um ser, e é este ser que te faz humano. Não há como você ser humano sem o seu ser. Você é corpo, alma e espírito. Você fala. E na sua fala, mesmo que você não saiba, existe uma aparência e existe algo que está visível. O seu verbo tem uma parte que não se manifesta, é luz pura, e tem uma parte que se manifesta como as cores do arco-íris. As palavras são as cores do arco-íris, mas as palavras apontam para além delas mesmas. Entenderam por quê? Que as palavras apontam para além delas mesmas? Porque a palavra é luz pura. Deus fez o mundo pelo verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.